Olá, meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou trazer uma maquiagem que me tira completamente assim da minha zona de conforto. É uma maquiagem colorida, uma maquiagem rosa. É a primeira vez que eu faço uma maquiagem assim. Eu me inspirei em uma maquiadora do Instagram chamada Osana Makeup, que o trabalho dela é incrível. E ela fez essa maquiagem em uma modelo. Eu amei. Resolvi fazer e trazer em vídeo aqui pra vocês, tá bom? Então eu espero muito que vocês gostem, porque o resultado final eu amei. Não esqueçam de ativar as notificações para ficar ligado nos próximos vídeos do canal. Se inscrevam, tá bom? E me sigam também no meu Instagram, que é @telianasevero. Eu vou postar fotinhos desse vídeo lá no meu Instagram, tá bom? E bora lá começar mais esse vídeo. Inicio a make neutralizando toda a pálpebra dela com um corretivo, retiro todo o excesso e em seguida eu venho com pó translúcido da Playboy, selo o canto interno e abaixo das sobrancelhas para me auxiliar no meu esfumado. Enfim, eu vou utilizar essa paleta linda da Ludurana, vou começar por esse tom de rosa. Então, para iniciar meu esfumado, como eu tô trabalhando com sombras coloridas, eu vou fazer 3 pontinhos contornando o côncavo dela, tá? Para poder me dar uma direção na hora de eu começar a fazer o esfumado. Então, primeiro eu me preocupo em pigmentar bem essa sombra e depois em esfumar ela. Para começar a esfumar essa sombra, eu venho com a paleta Befabulous da Ruby Rose e esse tom de rosa. Vou na bordinha da onde eu depositei essa sombra e vou fazendo movimentos de arrastadinhas para poder tirar a marcação da sombra, tá? Então, eu faço toda essa sequência para que essa sombra não suba tanto até próximo da sobrancelha. Tá? Então, tem que ter bastante cuidado e bastante paciência. Depois, para esfumar melhor, eu venho com o pincel 136 da Dye Makeup e vou com calma nas bordinhas, fazendo movimentos de vai e vem, para essa sombra se fundir mais e ficar bem mais esfumada. Venho com o pincel W905 da Macrylan e o primeiro tom de rosa que eu usei e vou intensificando bem essa cor no côncavo dela, porque como é um cut crease, eu preciso deixar aí bem pigmentado para poder destacar na hora que eu fizer o recorte com o corretivo. Como a cor não ficou tão forte quanto eu queria, eu venho com essa sombra vermelha da paleta da Catherine Hill e vou delimitando todo o olho dela. Na verdade, eu venho como se eu estivesse desenhando de novo todo o côncavo dela para trazer uma terceira cor aí para o meu esfumado, né? E deixar mais forte. Depois eu venho com o segundo tom de rosa da paleta e um pincel lápis de esfumar e vou intensificando ainda mais essa cor. Tá bom? Em seguida, eu venho com o pincel W909 da Macrylan para esfumar e dar acabamento. Volto com a paleta da Ruby Rose nesse tom de rosa mais queimadinho e na bordinha do meu esfumado eu vou fazendo movimentos de vai e vem, que é para poder melhorar a transição entre uma cor e outra. Para fazer o recorte do meu cut, eu venho com a camuflagem da Maquia na cor Vanilla, aplico na pálpebra dela, peço para a modelo olhar para cima e onde marcar, eu sei que é o limite de até onde eu posso ir com o meu recorte. Então, eu utilizo um pincel língua de gato bem pequenininho de precisão, tá? Com a mão bem firme, vou fazendo todo o desenho do meu recorte, neutralizo bem a pálpebra dela, para deixar bem pigmentada a sombra que eu vou colocar por cima depois. Em seguida, eu venho com esse clown da NYX, né, que é na cor branca, e aplico somente ali no meu recorte, no canto interno, porque na inspiração que eu vi, essa parte tem uma sombra branca. Então, para deixar a sombra branca mais pigmentada, eu fiz dessa forma e deu super certo. Depois, eu vou retirando todo o excesso do corretivo com uma esponjinha. Utilizei a sombra branca da paleta da Belly Angel e fui depositando essa sombra em cima da camuflagem, né, que tinha por baixo, para deixar ela bem pigmentada e bem branquinha. Em seguida, eu vim com esse tom de rosado que tem na paleta da Catherine Hill e fui preenchendo o restante da pálpebra móvel dela, né? Só que eu achei que a cor não ficou parecida com a da maquiagem que eu me inspirei. Então, eu vim com esse tom de alaranjado que tem mesmo na paleta da Ludurana e fui aplicando por cima com bastante cuidado, né? Respeitando ali o limite do recorte para não ultrapassar. E fui colocando por cima, intensificando aos poucos. E eu achei que ficou super parecida. Depois eu vim com um tom de rosa novamente para fazer o acabamento ali do meu cantinho externo, né? Então, eu vou depositando a sombra
e depois vou nas bordinhas com o mesmo pincel, fazendo o acabamento para não deixar essa sombra marcada. O mesmo esfumado que eu fiz no côncavo, eu vou fazer no canto externo do olho dela. Então agora eu venho com a sombra vermelha e vou pigmentando bastante para deixar essa sombra mais intensa. Depois eu venho com um tom de rosa e vou fazendo movimentos de zigue-zague entre uma cor e outra para essas sombras se fundirem. Vamos para o delineado. Vou utilizar o delineador preto da Inglot com as gotinhas do diluidor da Ana Paula Marçal, tá? Então, o delineado eu sempre começo ele do meio, depois eu faço o canto interno, que precisa ser mais fininho, e depois eu faço a parte do puxadinho. Mas se vocês quiserem um vídeo completinho de como eu faço o delineado gatinho e outros tipos de delineado, coloquem abaixo nos comentários, que aí eu gravo um vídeo só sobre isso, tá bom? E para fazer a fita de glitter, que é a proposta do delineado gatinho com a fita de glitter, eu vou utilizar a cola da Belly Angel e o pigmento 06 da Ana Ju, que é um glitter prata, né? Na verdade, ele é um pigmento, não é um glitter. Eu faço a misturinha na plaquinha e com o pincel mesmo de delineado, eu vou delimitando acima do delineado que eu fiz antes, né? Então, não tem problema. Mesmo que ele ultrapasse o delineado preto, depois eu volto com o delineador da Inglot, né, bem diluidinho, e o mesmo pincel de precisão, e vou delimitando ali abaixo para deixar a minha fita de glitter bem retinha. Então, não tem problema caso ela saia ou invada o delineado. Volto de novo com a paleta da Ruby Rose no tomzinho de bege e ilumino abaixo das sobrancelhas e no cantinho interno. Gente, confesso que a minha maior dificuldade foi fazer essa parte branquinha, né, que delimita toda a parte do meu cut crease. Eu utilizei o Clau branco da NYX, não ficou tão pigmentado, né, deveria ter utilizado um delineador ou até mesmo uma tinta guache, que eu já vi que alguns maquiadores utilizam. Mas dessa forma eu fiz e deu super certo, só não ficou tão branquinho, né, então de uma próxima vez eu tento de uma outra forma. Tá? E depois eu venho com o pincel limpo, só fazendo o acabamento mesmo, para deixar essa risquinha bem marcada. Para o vídeo não ficar tão longo, a modelo ela já vai aparecer com a pele pronta. Eu vou aplicar o delineador da Inglot na linha d'água e borrar um pouco fora. Eu venho com o pincel W907 da Macrylan e vou esfumando todo esse delineador, tá? Para a sombra que eu for aplicar por cima não ficar marcada. E a sombra que eu vou utilizar é essa azul da paleta da Ludurana, tá? Então, eu vou selando todo esse delineador, depositando bem a sombra para ela ficar bem pigmentada e vou retirando o excesso do pincel e esfumando as bordinhas. Em seguida, eu venho com o pincel de topo reto e a sombra preta da paleta da Catarina Hill e vou aplicando a sombra rente à raiz dos cílios, para deixar essa região mais escura e fazer o degradê entre o tom de azul que a gente aplicou antes. Volto com o pincel W907 e esfumo para fazer o acabamento. Venho com o pincel de pó bem gordinho e vou retirando todo o excesso de pó que está abaixo dos olhos dela e do restante do rosto. Máscara de cílios da Mary Kay à prova d'água, aplico nos cílios superiores para unir os cílios postiços com os naturais e nos cílios inferiores. Retiro novamente qualquer sujeirinha que possa ter caído na pele e venho com a bruma fixadora da Ruby Rose, borrifo por todo o rosto, espero a pele absorver para tirar aquele aspecto de pó que fica. E em seguida, para fazer os lábios, eu utilizei o Lip Tint da Luisance, né? Apliquei nos lábios, somente no centro dos lábios, dando batidinhas. E depois eu vim com o gloss da Avon, que é um gloss transparente, e apliquei por todo o lábio dela. E é isso, meus amores, o resultado final da maquiagem foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. É a primeira vez que eu me inspiro em uma maquiagem colorida e que eu faço uma maquiagem colorida. Então, eu super amei o resultado. Quero trazer mais maquiagens como essas aqui pro meu canal do YouTube para vocês, tá bom? Se vocês gostaram, não esqueçam de clicar em gostei, de se inscrever aqui no canal, que através disso eu consigo medir o que vocês gostam de ver e também ajuda no crescimento do canal. Me sigam também no meu Instagram, que é @atelianasevero. Lá eu sempre posto fotinhos dos vídeos que eu coloco aqui no canal do YouTube, tá bom? Vou colocar aqui ele do lado para vocês darem uma olhadinha. E vou colocar também o Instagram da maquiadora que eu me inspirei, que é a Usana Makeup, que ela é simplesmente maravilhosa, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!